online, estabelecer o reino, Senhor, nessa chamada. Convido, Senhor, a tua presença, convido o teu Espírito Santo a estar conosco em todos os momentos, em tudo que for dito aqui, Senhor. Consagra a ti a vida da Bruna, toca nos lados dela, Senhor, com fogo, toca nos lados dela, Senhor, para que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dela, que ela consiga transmitir, Senhor, com sabedoria, com entendimento, com graça e ousadia. Consagramos a ti agora, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, falar para todos que eu tô nervosa. Se eu errar, vocês me perdoem, se eu enrolar a língua, alguma coisa assim. E falar também que essa palavra, ela primeiramente me tocou o coração, ela me moeu, sabe? Deus tem falado comigo através dessa palavra desde ontem, quando eu comecei a estudar ela. E eu acho que é muito sobre isso, né? Da gente fazer um devocional e essa palavra, ela nos tratar. A gente não faz um devocional querendo tratar os outros. A gente vai passar a palavra, o evangelho de Deus, de acordo com o que Deus tratou com a gente, né? Então, eu convido vocês a acompanharem na Bíblia Jeremias 2, que tem por título A Apostasia de Israel. Vou iniciar a leitura. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva, nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra, e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé. Os intérpretes da Torá, lei do Sanhedrin, a manutenção das ordenanças, nem me conheceram, nem me reconheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso eu, novamente, os acuso em juízo, declara Yahvé. E farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre e vede. Mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, e observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícia de que alguma nação tenha trocado seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses.
Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo? Ou um simples servo nascido na casa do seu senhorio? Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa de leões que rugem e urram contra ele? Reduziram a desolação a sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nof, Mênfis e de Tapanhes, Dáfnis, racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. Israel prestou culto a Baal. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, declara o eterno Yahvé. Como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos te procuram, não precisam se cansar, porque logo encontraram a que está no mês do cio. Não permitas que teus pés sejam esfolados, nem que a tua garganta fique seca, mas tu alegas: não tem jeito, eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: Tu és meu Abba, Pai. E a uma lasca de pedra, tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face. Mas na hora da adversidade clamam: ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. E nesta hora, onde estão os teus deuses que fabricaste para cultuar? Que se levantem eles, se é que podem vir em teu socorro e te livrar em teus momentos de angústia e desespero. Afinal, teus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Por que lanças contra mim tuas críticas e acusações? Vós todos vos rebelastes contra a minha pessoa, afirma o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes fora ministrada. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinário.
Vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Um lugar tenebroso e inóspito? Então por que o meu povo me despreza, exclamando: eis que assumimos o controle das nossas vidas. Não mais nos sujeitaremos a ti, tampouco te seguiremos. Porventura se esquece uma jovem das suas joias? Ou uma noiva dos seus adornos de núpcias? No entanto, meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. Sabeis correr atrás das tuas paixões com tanto ardor e eficácia, que até as prostitutas és capaz de ensinar com teu modo de proceder. Até nas orlas de tua roupa encontraste o sangue dos cadáveres dos pobres inocentes, que não foram surpreendidos arrombando casas. Mas apesar de tudo isto ainda alegas: eu sou inocente. Ele não pode estar tão irado comigo. Todavia, eu determinarei tua sentença e punição. Porquanto não te arrependeste e ainda alegaste: eu não pequei. Que leviandade da tua parte mudar assim tão fácil de caminho. Eis que ficarás decepcionada com o Egito, do mesmo modo que te frustrarás com a Assíria. Dali também sairás com as mãos na cabeça, pois Yahvé, o Senhor, rejeitou aqueles em quem depositas a tua confiança. Não receberás qualquer ajuda efetiva da parte deles. Amém. Gente, é o primeiro devocional que eu faço assim para ministrar para outras pessoas. Então, eu acho que eu esmiucei cada palavra. Então, eu comecei pesquisando sobre a palavra apostasia. Eu já sabia o significado, mas eu queria trazer mais profundamente o que isso significava, né? Então, segundo o dicionário, apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ato de renunciar, rejeição da fé ou doutrina cristã por alguém que anteriormente a professava. Apostasia vem do grego, que significa deserção, partida, revolta ou rebelião. E aí Deus chamou a minha atenção para a palavra deserção. A gente já ouviu essa palavra de maneira militar, né? Deserção militar. Daí eu fui buscar também o que significava a deserção militar. Então, a deserção militar, ela é o abandono do serviço militar sem licença ou permissão, com a intenção de não retornar à sua posição ou função. É considerado um crime militar e pode ter consequências legais como prisão ou expulsão. E ela configura-se a partir de 8 dias tendo abandonado o posto. Deus chamou muita atenção sobre as consequências legais, né, de quando a gente abandona a nossa função, o nosso chamado, o nosso serviço. Isso pode ser muito bem aplicado a quando nós temos um chamado e a gente abandona ele e a gente sofre as consequências legais, né? Porque as leis de Deus é muito semelhante à justiça, né? As leis legais da nossa terra tem coisas muito similares. Então, ali fala consequências legais como prisão ou expulsão. Então, trazendo para o mundo espiritual, prisão, a gente ficaria preso às amarras de Satanás, preso à escravidão do pecado, à escravidão do Egito. E expulsão do paraíso, expulsão da nossa redenção, expulsão da nossa salvação, né? Sinônimos de deserção: abandono, desistência, fuga, renúncia. Quantas vezes nós queremos desistir do nosso chamado? Quantas vezes nós queremos fugir do nosso chamado? Mas a gente não consegue, né? Deus nos encontra. Então, Jeremias, ele era um profeta, ele era jovem, querendo fugir do chamado dele, arrumando desculpas que ele seria muito jovem, muito experiente,
improvável para o que Deus tinha chamado ele. E quantas vezes nós nos damos as mesmas desculpas de que somos inexperientes, de que não sabemos orar, que não temos tempo, ou até mesmo que a gente não tem recursos, ou que não tenhamos sabedoria para desempenhar o chamado do qual Deus nos chamou. E Deus me trouxe fazendo uma chave nessa palavra. Ele me trouxe uma palavra de Paulo, que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita a quem ele chama. Deus, ele busca por ministros para a sua nova aliança, com disponibilidade. Então, ali, falando sobre esse capítulo 2 de Jeremias, um ponto que me chamou a atenção foi sobre, quando fala ali do profundo e leal amor. Deixa eu pegar aqui. É o versículo 2. Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Então, Deus me fez refletir assim, como que é o amor de recém-casados, né? Recém-casados são cheios de carinho, recém-casados têm aquela paixão do primeiro amor, é cheio de expectativa, de descobertas, se troca mais palavra, conversam mais, ficam mais tempo juntos, vivem juntos, eles tentam agradar um ao outro, e assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Então ali eu vejo que ele chama a atenção. Quando a gente tinha o primeiro amor por Deus, que a gente buscava ele constantemente, a gente falava palavras de amor para Deus e falava o quanto amava, e a gente tinha expectativa do que Deus tinha planejado para nós, e a gente buscava agradar a Deus. Então, Jeremias, ele chama a atenção ali do povo de quando era daquela maneira. Por que eles esqueceram, né, de quando eles eram jovens, né, recém-casados? E daí eu fiz uma reflexão aqui, que quando somos recém-convertidos ou quando buscamos a Deus no momento de angústia e do nosso deserto, e Ele prontamente nos atende, ali nós demonstramos o nosso amor, a nossa gratidão por Ele ter nos resgatado do Egito, da escravidão. Assim como um casal recém-casado, estamos cheios de amor pelo Pai, fazendo de tudo para agradar, buscando a presença de Deus, trocando mais palavras, passando mais tempo junto com Ele. E me veio uma reflexão: o que nos faz nos afastar de Deus? O que a gente está fazendo que faz com que a gente não busque mais a Deus? Que a gente deixe Ele de lado ou que busque com menos frequência, fazendo com que a gente queira e prefira ficar no vazio, sem sentir a presença de Deus, se ocupando com coisas banais. O que nos afasta de Deus? O que nos deixa na apostasia? Então, eu pontuei algumas coisas que podem nos afastar de Deus, que seriam desatenção espiritual, a correria do dia a dia, as preocupações, prioridades que acabam ocupando todo o tempo e o espaço, e a gente acaba esquecendo de buscar a Deus através da oração, de leitura da Bíblia, tempo de comunhão, um tempo de intimidade com o Pai no nosso dia a dia. Também temos o orgulho e a autossuficiência, quando achamos que damos conta de tudo sozinhos e não precisamos mais de Deus guiando nossos passos. Que orgulho é esse, né? Que a gente pensa que é autossuficiente para caminhar sozinho. É impossível.
Impossível. Quando a gente planeja coisas no nosso dia a dia, passos importantes, e a gente não coloca Deus como principal mentor, como nosso guia, como, né, o que vai determinar o que é bom, o que é ruim para nós. Também temos os pecados que toleramos. Os pecados que a gente vai tolerando no nosso dia a dia, aqueles os chamados pecadinhos, né? Mas não existe para Deus pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas os pecados dos quais a gente está conformados e ainda confortáveis, que são os pecados de mentira, os pecados de inveja, os pecados de raiva, de egoísmo. Vou acrescentar aqui que eu não anotei maledicência, que aos poucos eles vão endurecendo o nosso coração. A gente não percebe, mas eles endurecem o nosso coração e nos afasta de Deus. Porque se estamos pecando, o Espírito Santo não concorda com o pecado. O Espírito Santo de Deus, ele não é conivente com o pecado e ele se afasta se a gente não tem um arrependimento. Também temos o amor exagerado às coisas do mundo, o amor exagerado por prazeres, por sucesso, por dinheiro, por aprovação das pessoas, por aprovação de públicos, aprovação mais do que aprovação do próprio Deus, nosso próprio Deus, que deveria ser o único do qual a gente busca aprovação. Também temos a falta de arrependimento. A falta de arrependimento quando erramos, quando pecamos. Erramos, pecamos no nosso dia a dia e não nos arrependemos. Aí tem aquela frase, errar é humano. Mas aí tem o complemento, né? Mas permanecer no erro é burrice. Então, ficamos no erro sem querer mudar, sem reconhecer diante de Deus, criando um abismo entre a gente e o próprio Deus. Também temos relacionamentos tóxicos ou más influências. Pessoas e ambientes que nos puxam para longe de Deus. Quantas vezes a gente permite que fiquem no nosso círculo pessoas que nos afastam de Deus, pessoas que a gente sente um desconforto nas conversas, na maneira de agir, e a gente não se posiciona, a gente fica conivente com aquilo ali que está acontecendo. Muitas das vezes essas pessoas no nosso círculo, elas até blasfemam contra Deus e a gente não faz nada sobre isso, a gente fica conivente, né, com aquilo ali. Deixa eu buscar aqui, tem um versículo que fala sobre os deuses imaginários. O versículo 8 fala o seguinte: os sacerdotes não indagaram por Iavé, os intérpretes da Torá, lei, do Sanedrim a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Deixa eu ver se... Deixa eu só ver aqui. Depois eu pego. Mas o que me chamou a atenção aqui foi deuses imaginários e inúteis. Aí a gente tenta buscar para a atualidade o que seriam esses deuses imaginários e inúteis. Porque nós que somos já crentes, convertidos, a gente pensa, né? Não, mas eu não adoro a deuses, eu não estou adorando nenhum Deus. Será que a gente não está adorando nenhum Deus? Será? Vamos ver aqui. Deuses imaginários que dominam o nosso coração. Dinheiro, quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, a nossa maior preocupação, o sucesso, o status, a fama, o prestígio, o reconhecimento, a admiração, os prazeres do qual eu já falei, prazeres que envolvem sexo, comida, festas, vícios. E aqui vem um prazer um Deus imaginário que muitos de nós pecamos, gente. E eu me coloco nisso. Tecnologias, entretenimentos, celulares, redes sociais, séries, jogos.
quando eles tomam um lugar que seria de uma oração, de comunhão com Deus. A gente, no nosso celular, tem uma opção lá em configuração, onde a gente consegue acessar o tempo que a gente fica no celular. Gente, eu tô falando isso, mas eu tô falando para mim mesma, tá? Deus está tratando muito comigo isso. Ali fala quantas horas a gente fica no celular, quantas horas a gente fica em aplicativos. É impossível você falar que no teu dia você não tem momento para buscar a Deus, para não ter comunhão para Deus, sendo é só olhar lá no aplicativo, nesse relatório, para ver quantas horas você perde no celular. E aquelas horas que você perde no celular, você não perde com Deus. Você está colocando ficar num celular, ficar numa tecnologia, ficar numa série, mais tempo do que com o próprio Deus. Continuando. Relacionamentos. Colocando uma pessoa no lugar de Deus, esperando dela toda a nossa felicidade e sentido da vida. Forte isso, né? Quantas das vezes a gente coloca uma pessoa no pedestal? Quantas das vezes a gente coloca o nosso companheiro, um familiar, um filho, uma filha num pedestal acima de Deus? Não digo que não tem importância, a gente sabe que é família, né? A gente tem o nosso ministério com a família, mas quando a gente coloca tudo acima de Deus, esse é o ponto. Também continuando, ideologias humanas, deuses imaginários, ideologias humanas, políticas, sociais ou filosóficas que se tornam mais importantes que a vontade de Deus. Aí eu vou pegar num ponto onde muitos de nós pecamos, principalmente quando tem eleição, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, que fulano é ladrão, que ciclano é ladrão, que isso, que aquilo, e que tem que... Gente, meu Deus, a gente peca muito falando isso. A gente não sabe do que essas pessoas fazem na vida privada delas, a gente não pode colocar eles acima de Deus. A gente tem que pedir para que Deus seja principal em tudo, que seja conforme a vontade dele e que seja para o bem da nossa nação. Aqui eu fiz uma anotação, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Aí eu fiz uma anotação aqui, coisas vazias que não sustentam a alma, né? Quando a gente estava no mundo, por quantas vezes a gente tentou preencher a nossa vida com coisas supérfluas que não... No outro dia a gente só sentia um vazio. Era o poço rachado que a gente tinha construído. Em vez de estar ali com Deus, que era a fonte de água viva, a gente estava lá naquele mundo de poços rachados, onde não continha água, não continha água viva. Cisternas rachadas que não seguram a água e que se esvaziam, que não saciam a nossa sede, nos deixa sempre em busca de mais e não nos sacia, não nos preenche. Voltando ali em Jeremias 2:11. Acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Gente, isso me fez lembrar de outras religiões. O catolicismo, como por exemplo, eles têm uma fidelidade àqueles santos, aquelas estátuas. Meu Deus, é Maria para cá, é Senhora para cá, é santo não sei o que lá. Eles são tão apegados, eles andam com correntinha, eles fazem procissão, eles vão daqui a Conchinchina de joelho. Meu Deus, isso é um tapa na nossa cara de fidelidade
a um Deus. E a gente troca Deus por esses deuses imaginários. Que a gente tire de exemplo esse tipo de fidelidade. E que a gente tenha fidelidade com Deus. E não troque ele. Aí eu fiz uma anotação aqui, né? Os povos pagãos são mais fiéis aos seus deuses falsos do que Israel foi ao Deus verdadeiro. Jeremias 2:17. Cris, se eu estiver passando do tempo, tu me avisa, por favor. Jeremias 2:17. Pode seguir à vontade. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Aí eu fui procurar saber, né, o que seria essa desgraça que Israel estava sofrendo. Israel estava passando por invasões estrangeiras, da Síria, da Babilônia, estava passando por crises políticas e sociais, a idolatria estava em crescente, a perda da identidade espiritual e moral, tudo consequência do pecado de apostasia, que era do abandono da fé em Deus. Se a gente for ver, tudo isso que aconteceu com Israel está acontecendo na nossa atualidade. Invasões estrangeiras. Gente, é só assistir o noticiário. Quantas terras lá para aqueles lados do Oriente lá, quanto povo está sofrendo ataques, quanto povo está sofrendo invasão, devastado, povos sendo mortos por conta da adoração, isso é a consequência do pecado de apostasia. Crises políticas e sociais. Mais uma vez eu lembro, é só assistir os noticiários. Crises políticas e sociais. A gente não precisa ir longe também nos noticiários. Vira e mexe dentro da nossa cidade tem alguma crise política e social. A gente vê isso no nosso dia a dia, perto de nós. A gente vê a idolatria sendo crescente dentro né, do nosso convívio. E isso faz com que a gente perca a nossa identidade espiritual e moral. As pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas querem, elas têm uma sede que nunca é saciada. Muito atual todas essas consequências. Vivemos sobre ataques, sobre acusações, uma política instável. Isso pode acontecer até mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, até mesmo dentro da igreja. Quantas das vezes a gente vê alguns grupos, algumas pessoas criticando pessoas, perdendo a identidade do chamado que Deus buscou nelas para dentro da igreja. Agora vamos para Jeremias 2:18. Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo, ou que te valerá ir para a Síria beber as águas do rio Eufrates? Aqui ele fala porque Israel queria buscar no Egito a segurança, buscar uma aliança com o inimigo, buscar uma aliança com quem havia escravizado eles. Olha que ironia, né? Gente, é a mesma coisa que a gente voltar para o mundo, voltar para o pecado. Aquilo do qual a gente não aguentava mais, a gente buscou em Deus ser resgatado. É a mesma coisa que a gente voltasse a beber das águas do pecado. Buscar ajuda, segurança e aliança no Egito, ao invés de se arrepender e confiar em Deus. Então, Israel estava passando pelas consequências do pecado de apostasia, e ao invés de abrir a boca e se arrepender dos seus pecados, o orgulho falou mais alto, né? Eles queriam buscar nas águas do Nilo, nas águas do Egito, na aliança com o inimigo, para tentar salvar eles. Isso é considerado uma traição espiritual, porque o povo judeu estava confiando em uma nação pagã. Preferia acreditar em outros deuses do que no Deus verdadeiro.
Deus, ele tinha uma aliança com Israel. Ele seria o protetor deles e bastava eles se arrependerem, confessarem os pecados e buscarem em Deus a salvação. E daí aqui Deus me levou só uma chave, levou em Êxodo 19, 3 e 6, onde fala sobre a aliança de Deus. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Ele tinha tratado com os egípcios, lá do Egito, onde Israel estava escravo. Como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Jeremias 2:20. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas como uma prostituta. Todos nós fomos libertos do nosso jugo por Deus. Todos nós tivemos as nossas correias despedaçadas, as cadeias quebradas. E em que momento a gente está querendo negar o nosso chamado, negar não servirei a ti? Em Jeremias 2:32, estou quase acabando, tá, gente? Porventura se esquece uma jovem das suas joias ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, o meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. E daí eu refleti sobre essa palavra, né? Os adornos e joias eram extremamente importantes. Faziam parte da identidade de uma jovem. Era símbolo da sua beleza, orgulho pessoal do seu status. Para uma noiva era inesquecível, era um momento único. Não podemos nos esquecer do nosso adorno, da nossa joia, que cuidamos, guardamos para que não nos roubem. Que tenhamos zelo, orgulho em colocarmos em nosso peito a fé em Deus. Que o nosso coração seja uma arca da aliança com Deus, onde Deus manifesta a sua presença, onde guardamos os seus mandamentos, que a nossa aliança e fidelidade se renove com Deus, que tenhamos guardado o ouro puro que simboliza a santidade, a pureza e o valor da presença de Deus. E aí, só para finalizar, eu já estava em prantos quando Deus me deu essa reflexão, né? E aí Deus me levou lá na minha infância, quando eu louvava a Deus, quando eu exercia o meu chamado, eu ainda não tinha me desviado, e eu cantava uma música bem conhecida da Cassiane, que todo mundo deve conhecer. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. E aí, gente, eu já estava em choro, né? Porque eu lembrei do porquê que eu me afastei de Deus, né? Do porquê que eu renunciei ao meu chamado, porquê que eu reneguei a Deus, porquê que eu virei as costas para Deus. Por isso que eu falo que essa palavra, ela me moeu muito. Então, eu gostaria de fazer
uma oração aqui, uma oração de pedido de perdão a Deus. Eu fiz essa oração, eu diretamente a Deus, mas eu gostaria de ler essa oração, e se alguém sentir no coração também de aí repetir, mas... Senhor meu Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos e Deus de misericórdia, eu quero te pedir perdão, Pai, porque eu pequei contra ti. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu virei as costas para ti, eu pequei em não confiar mais em ti, em não te adorar, em não te colocar como prioridade na minha vida. Pai, eu quero te pedir perdão por ter me afastado de ti, por não ter buscado a tua presença. Mesmo depois de ter me tirado do Egito, mesmo depois de ter me libertado da escravidão, mesmo depois de tua mão de justiça sobreveio sobre os meus inimigos, eu virei as costas para ti. Mesmo depois que o Senhor me colocou na terra prometida e eu desfrutei dos bons frutos, eu profanei a tua terra. Então eu quero te pedir perdão, Pai, porque eu adorei outros deuses, deuses pagãos, deuses imaginários e inúteis. Me perdoa, Pai, por ter te abandonado. Me perdoa, Pai, por ter tentado cavar os meus próprios poços, rachados que não continham água, pois só tu, Senhor, és a minha fonte de água viva. Pai, eu não quero ser escravo do pecado ou um simples servo, eu quero ser a tua filha amada. Perdoa por ter buscado ajuda e aliança com o Egito, com o inimigo. Eu te traí espiritualmente, Pai, e eu te peço perdão. A partir desse momento, eu me prostro aos teus pés e declaro que tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu declaro que eu te servirei com todos os meus dons, com toda a minha vida. Eu me coloco perante a ti, Senhor, diante da tua presença em todos os dias da minha vida, até que o Senhor me recolha para perto de ti para a eternidade. Amém. É isso, gente. Obrigada. Desculpa por ser tão extenso esse devocional. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida, Bruna. A palavra foi muito boa, sim, tá? Não fica preocupada, não. Foi transmitido aquilo que realmente o versículo passava, né? Que a gente precisa estar atento e voltar ao arrependimento em todo o tempo para não aguçar a ira de Deus contra as nossas vidas, que ninguém quer isso. Tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana. A gente se vê na quinta. Amanhã. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Bruna. Glória a Deus por sua vida. Foi lindo. Parabéns, Bruno. Parabéns. Foi maravilhoso. Amém. Deus abençoe, viu?